Agosto, capítulo 1. O porteiro da noite do edifício Duville ouviu o ruído dos passos furtivos descendo as escadas. Era 1h da madrugada e o prédio estava em silêncio. Então, Raimundo? Vamos esperar um pouco, respondeu o porteiro. Não vai chegar mais ninguém, já está todo mundo dormindo. Mais 1h. Amanhã tenho que acordar cedo. O porteiro foi até a porta de vidro e olhou a rua vazia e silenciosa. Está bem, mas não posso demorar muito. No 8º andar, a morte se consumou numa descarga de gozo e de alívio, expelindo resíduos excrementícios e glandulares, esperma, saliva, urina, fezes. Afastou-se, com asco, do corpo sem vida sobre a cama ao sentir seu próprio corpo poluído pelas imundícies expulsas da carne agônica do outro. Foi ao banheiro, lavou-se com cuidado sob o chuveiro do box. Uma dentada no seu peito sangrava um pouco. No armário da parede havia iodo e algodão, que serviram para um curativo rápido. Apanhou sua roupa sobre a cadeira e vestiu-se, sem olhar para o morto, ainda que tivesse a aguda consciência da presença do mesmo sobre a cama. Não havia ninguém na portaria quando saiu. O homem conhecido pelos seus inimigos como Anjo Negro entrou pelo pequeno elevador, que ocupou por inteiro com seu corpo volumoso, e saltou no 3º pavimento do Palácio do Catete. Andou cerca de 10 passos no corredor, em penumbra, e parou em frente a uma porta. Dentro, no modesto quarto, vestido com um pijama de listras, sentado na cama com os ombros curvados, os pés a alguns centímetros do assoalho, estava o homem que ele protegia, um velho insone, pensativo, alquebrado, de nome Getúlio Vargas. O Anjo Negro, depois de tentar ouvir algum ruído que vinha de dentro do quarto, recuou, apoiando as costas numa das colunas coríntias simetricamente dispostas na balaustrada tetragonal de ferro que cercava o vão central do hall do palácio. Àquela hora, silencioso e escuro. Deve estar dormindo, pensou. Depois de certificar-se que não havia anormalidades no andar residencial do palácio, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, desceu as escadas em direção ao gabinete da assessoria militar, no térreo, verificando, no caminho, se os guardas mantinham-se nos seus postos, se o Palácio das Águias estava em paz. O Major Dornelles conversava com outro assessor, o Major Fittipaldi, quando Gregório entrou no gabinete. O chefe da guarda pessoal, depois de examinar com 2 assessores militares o plano que a segurança adotaria na ida do presidente ao Jockey Club no domingo, dia do Grande Prêmio Brasil, foi para o seu quarto. Tirou o revólver e o punhal que sempre carregava, colocou-o sobre a mesinha e sentou-se na cama, onde havia vários jornais espalhados. Leu as manchetes, apreensivo. Aquele ano começara mal. Logo em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da Guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso, haviam divulgado um manifesto golpista e reacionário, criticando as greves dos trabalhadores e falando ardilosamente no custo de vida. O presidente demitira o ministro traidor, sem ter outro general de confiança para colocar no lugar. Gregório sabia que o presidente não acreditava na lealdade de mais ninguém das Forças Armadas desde que o general Cordeiro de Farias, que sempre comera pela mão dele como um cachorrinho, o apunhalara pelas costas em 1945. Mas acabara tendo de colocar no Ministério da Guerra um homem em quem também não confiava, o general Zenóbio da Costa, aceito sem restrições pelos militares por ter sido um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira que lutara ao lado dos americanos na guerra.
para apaziguar os milicos, fora obrigado a exonerar no Ministério do Trabalho seu amigo Jango Goulart. Isso tudo acontecera antes que fevereiro acabasse. Sim, fora um mau começo de ano, pensou Gregório. Em maio, os golpistas haviam tentado o impeachment do presidente e o traidor João Neves ajudara a difundir falsidades sobre o acordo secreto entre Perón e Getúlio. Gregório não se esquecia de que João Neves lhe dissera, ainda ministro das Relações Exteriores: "Não meta o nariz onde não é chamado, seu negro sujo." Tudo porque ele, Gregório, tentara estabelecer um contato direto entre o presidente e o emissário do presidente Perón da Argentina. Ainda em maio, o enterro de um jornalista, morto a socos por um policial conhecido como Coice de Mula, fora usado como pretexto para uma passeata contra o governo pelos seguidores fanáticos do Corvo, os lanterneiros. Um bando de golpistas que se reuniam no chamado Clube da Lanterna, apoiados pelas Mal-Amadas, uma associação de donas de casa histéricas. Em julho, a canalha udenista, sempre com propósitos golpistas, inventara uma conspiração comunista. Por trás de tudo, avultava a figura sinistra do Corvo. Sobre a cama estava um exemplar da Última Hora, o único jornal importante que defendia o presidente. Na primeira página, uma caricatura de Carlos Lacerda. O artista, acentuando os óculos de aros escuros e o nariz aquilino do jornalista, desenhara um corvo sinistro trepado num poleiro. O anjo negro levantou o braço e cravou com força o punhal no desenho. A lâmina varou o jornal e os lençóis, perfurou o colchão, emitindo um som arrepiante ao raspar uma das molas de aço. Gregório colocou o revólver de volta no coldre da cintura e o punhal na bainha de couro. Vestiu o paletó e saiu do seu quarto. Ao amanhecer, aquele dia, 1º de agosto de 1954, o comissário de polícia, Alberto Matos, cansado e com dor de estômago, colocou 2 comprimidos de antiácido na boca. Enquanto mastigava os comprimidos, folheou o livro de direito civil que estava sobre a mesa. Sempre fora péssimo aluno de direito civil na faculdade. Tinha que estudar muito aquela matéria se quisesse passar no concurso para juiz em novembro. Ligou o radinho que sempre tinha ao seu lado. Girou o seletor e parou ao ouvir uma voz dizendo: "A televisão foi-me negada pelo senhor Assis Chateaubriand, a quem hoje o governo se alia com a mesma desenvoltura e cinismo com que ontem mandava insultá-lo como traidor da pátria." Bateram na porta. "Entra", disse o comissário. O investigador Rosalvo, que trabalhava nos plantões com Matos, entrou no gabinete. O comissário acreditava que Rosalvo não recebia suborno dos bicheiros nem dos espanhóis que exploravam o lenocínio. Na verdade, porém, Rosalvo era um come-quieto. Na gíria policial, um tira que se corrompia de maneira dissimulada, sem os colegas saberem. "Ouvindo Lacerda, doutor? O mar de lama cada vez aumenta mais. Viu a palavra que o homem inventou? Caquistocracia. Governo pelos piores elementos da sociedade. Os caquistocratas vão perder as eleições. Sarasate vai se eleger no Ceará, Meneghetti no Rio Grande do Sul, Pereira Pinto no Rio, Cordeiro de Farias em Pernambuco. O povo não confia mais em Getúlio. O senhor viu o esquema que o Eteuvino armou para as eleições presidenciais? Uma chapa Juarez-Juscelino, uma barbada. O que você quer?" "Chegou o café dos presos", disse Rosalvo. "O senhor pediu para avisar." No xadrez, em 2 celas com capacidade previstas para 8 presos, haviam 30 homens. As celas de todas as delegacias da cidade estavam com excesso de presos aguardando vagas nos presídios.
uns à disposição da justiça, esperando julgamento, outros já condenados. Matos considerava aquela situação ilegal e imoral e tentava fazer um movimento grevista no Departamento Federal de Segurança Pública. Os policiais parariam de trabalhar até que todos esses presos fossem transferidos para penitenciárias. O comissário não conseguira apoio dos colegas. As penitenciárias também estavam lotadas, e a greve proposta por Matos não teria nenhuma consequência prática. Causaria apenas uma repercussão negativa. Matos afirmava que era esse o objetivo preliminar da greve, chamar a atenção da opinião pública e forçar as autoridades a procurar uma solução para o problema. Uma utopia desvairada, dissera o comissário Pádua. Você errou de profissão. Os assessores jurídicos do DFSP haviam recebido ordens para encontrar uma maneira legal de exonerar Matos, mas o máximo que conseguiram foi suspendê-lo por 30 dias. O delegado Ramos, titular do distrito onde Matos trabalhava, evitara, através de suas amizades na chefatura, que ele fosse transferido para o distrito de Brás de Pina, como os corruptos do gabinete queriam, com o objetivo de puni-lo. Esse distrito, além de distante, tinha instalações precárias e apresentava o maior índice de ocorrências policiais, logo abaixo do 12º distrito de Copacabana. Mas Ramos não queria proteger o comissário. O delegado usava o nome de Matos para ameaçar os banqueiros. Certa ocasião, Rosalvo, o investigador, surpreendera Ramos dizendo intimidativamente a um banqueiro do bicho: "Eu mando o comissário Alberto Matos fechar todos os seus pontos, ouviu?" Rosalvo, quando o banqueiro se retirou, dissera para o delegado: "O doutor Alberto Matos mata o senhor se descobrir que está usando o nome dele." Ramos ficou pálido. Como é que ele pode saber? Os bicheiros não são tão malucos de contar? Só se for você. Rosalvo respondera: "Eu, doutor, macaco inteligente não mete a mão em cumbuca." Toda a delegacia tinha um tira que recebia dinheiro dos bicheiros da jurisdição para distribuir com os colegas. Esse policial era conhecido como apanhador. O dinheiro dos bicheiros, o levado, variava de acordo com o movimento dos pontos e a ganância do delegado. Rosalvo, como um bom come-quieto, não entrava no rateio do levado, pois recebia por fora diretamente dos bicheiros. Estes queriam ter as boas graças do assistente e do comissário Matos. A honestidade do comissário era considerada pelos contraventores como uma ameaçadora manifestação de orgulho e demência. Policiais lotados no gabinete do chefe de polícia também participavam desse conchavo venal. Periodicamente, algum centro de apuração do jogo, conhecido como Fortaleza, era invadido pela polícia, provocando sempre a mesma manchete: "Polícia estoura Fortaleza do bicho." Era uma forma de satisfazer os escrúpulos de alguns raros segmentos da opinião pública. A maioria da população praticava ostensivamente essa modalidade de contravenção. Jornalistas, juízes, funcionários graduados do Ministério da Justiça, de cuja estrutura o Departamento Federal de Segurança Pública fazia parte, também eram subornados pelos banqueiros. A Delegacia Especializada de Costumes, que tinha como uma das suas principais finalidades a repressão ao jogo proibido, era a que mais suborno recebia. Na madrugada desse 1º de agosto, Zaratini, o mordomo do palácio, que costumava acordar cedo, ao abrir uma das janelas que dava para o jardim, viu Getúlio sentado num banco, perto do pequeno chafariz de mármore. O chefe da guarda, ao ouvir o barulho da janela sendo aberta, olhou para cima e viu o mordomo. Sem responder ao cumprimento que Zaratini lhe fez com a cabeça, Gregório levantou-se e caminhou em direção ao prédio do alojamento da guarda pessoal, anexo ao palácio. Eram 5 da manhã. Gregório bateu na porta do quarto onde dormia o cozinheiro Manuel. Com cara de sono, Manuel abriu a porta. "Me prepara um chimarrão bem quente."
Gregório sentou-se a uma mesa no refeitório vazio. Manuel trouxe o chimarrão. Nesse instante chegou Climério Euribes de Almeida, integrante da guarda pessoal do presidente e compadre de Gregório. Saíra de sua casa, num subúrbio distante, ainda de madrugada, para poder chegar na hora. Alguma ordem, chefe? Venha para minha sala, disse Gregório, ao perceber a proximidade de Manuel, que arrumava uma mesa ao lado. Não queria conversar aquele assunto na presença de outros. O lacerdismo era como uma doença contagiosa. Pior do que o sífilis ou gonorreia. Ele não se surpreendia se houvesse alguém infectado na guarda. A sós, na sala de Gregório, com a porta trancada... Que diabo! Onde está o tal homem de confiança? Devíamos fazer o serviço em julho e já estamos em agosto. Gregório estava cansado de esperar que alguma vítima das calúnias do Corvo fizesse alguma coisa. Diziam-se todos amigos do presidente, mas além de xingar o Corvo num falatório estéril, o máximo que faziam era uma bobagem como a do filho do Oswaldo Aranha, que, com uma arma na mão, dera apenas um soco na cara do difamador. Podendo matar o Corvo, contentara-se em quebrar-lhe os óculos. Nenhum deles queria sacrificar a vidinha confortável que levavam à custa do presidente, bebendo uísque nas boates e andando com as putas. Daqueles chaleiras covardes, não se podia mesmo esperar grande coisa. Todos haviam enriquecido no governo, mas poucos eram gratos ao presidente. Climério, nervoso. Deixa comigo, chefe. Na verdade, Climério não tinha homem nenhum de confiança para fazer o trabalho. O chefe não queria que fosse alguém ligado ao palácio e muito menos da guarda pessoal, e a única pessoa que encontrara, um sujeito chamado Alcino, um carpinteiro desempregado, amigo do Alcaguete Soares, não era, certamente, uma pessoa qualificada. Alguns dias atrás, Climério fora com Soares e Alcino a um comício do Corvo em Barra Mansa. O carro de Soares, onde viajavam, quebrara e eles chegaram atrasados ao comício. O homem é esse aí, dissera Climério, mostrando Lacerda, que discursava. Alcino hesitara ao ver que Lacerda não era um pilantra igual a Naval, um sujeito que Soares lhe pedira para matar por desconfiar que era amante de sua mulher Nelly. Naval estava parado na estação da Pavuna. Alcino atirou e matou um desconhecido que estava próximo de Naval, que não foi atingido. Climério estava convicto de que Alcino não servia para aquela empreitada, mas, para não perder a confiança do chefe, ao voltar para o Rio, não lhe relatou o fiasco de Barra Mansa. Conquistara a confiança de Gregório quando lhe dissera os nomes dos capangas de Lacerda. Todos, ou quase todos, majores da aeronáutica. Fontenelle, Borges, Del Tedesco, Vaz. Havia também um tal de Carreira, que Climério acreditava ser do exército, e um Baltazar, da marinha. Eram lacerdistas doentes e portavam armas de grosso calibre. Então, o Anjo Negro dissera que se os capangas do Corvo usavam 45, o homem escolhido por ele, Climério, teria de fazer o mesmo. Chefe, não se preocupe, deixe comigo, respondera Climério. Agora, passando os dedos nas marcas de varíola do rosto, o que sempre fazia quando estava nervoso, repetiu a mesma coisa. Chefe, deixa comigo. Anda mais depressa, disse Gregório. Vou ver o homem imediatamente. Talvez Alcino, bem instruído, fizesse o serviço direito. No xadrez, o comissário Matos viu os presos tomarem café e ouviu suas queixas. Naquele dia, comemorava-se o Dia do Encarcerado. Por iniciativa da Associação Brasileira de Prisões, fora instituído um santo padroeiro para os presos. A escolha do padroeiro, por sugestão do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, recaíra sobre a figura do apóstolo São Pedro, que, conforme as palavras do prelado, sofrerá em vida os horrores do cárcere.
O comissário pensou em brincar com os presos. Vocês vivem se queixando de barriga cheia? Até um santo padroeiro vocês já ganharam e ainda estão querendo mais. Mas o desgosto que sentira ao entrar nas celas mudara a sua disposição. Se não fosse um comodista, um conformista covarde, ele aproveitaria o dia do encarcerado para soltar todos aqueles fudidos presos. Mas apenas anotou as queixas e voltou à sua sala. Às 11 horas, olhou para o relógio, ansioso para que passassem logo os 60 minutos que faltavam para encerrar seu plantão. Mas nesse instante chegou uma RP. A central recebera a comunicação de um homicídio. Alberto Matos chamou Rosalvo para acompanhá-lo ao local. Já passa das 11. Por que o senhor não deixa o 121 para o doutor Maia? Ainda não é meio-dia. Pegaram a velha caminhonete do distrito, suja do café dos presos, que transportara de manhã cedo. Ao passarem por um botequim, Aldo Matos mandou parar, saltou e tomou um copo de leite. A acidez não parava de roer seu estômago. A RP esperava por eles na porta do edifício Deauville. Os 2 policiais foram ao 8º andar. Um guarda estava no hall, com o investigador que chefiava a RP. A porta do apartamento estava aberta. Matos e Rosalvo entraram em uma saleta onde havia 2 homens, elegantemente vestidos com roupas caras. Num espelho da parede, o comissário viu seu rosto com a barba de um dia inteiro por fazer. A camisa amassada, a gravata torta, o terno ordinário que usava. Ainda pelo espelho reconheceu um dos homens, o mais baixo e troncudo, Galvão, o famoso criminalista. Ao se formar em direito, quando ainda não entrara para a polícia, Matos fora trabalhar como assistente do defensor público e representara um pobre diabo envolvido com uma quadrilha de falsários. Galvão era o advogado do chefe da quadrilha. O único absolvido fora o cliente de Matos. Galvão e o outro se dirigiram para Rosalvo, que estava mais bem vestido do que o comissário. Sou o investigador Zalvo, disse o investigador ao perceber o equívoco. Este é o comissário, o doutor Alberto Matos. Galvão, disse o advogado estendendo a mão. Não demonstrava ter reconhecido Matos. Uma voz grossa, gentil, mas cheia de autoridade. Estou aqui com um amigo da família. Este é o doutor Cláudio Aguiar, primo da vítima. Quem avisou vocês? A rudeza de Matos não pareceu incomodar Galvão. Sem perder sua compostura de grande causídico, respondeu que fora a empregada. Ela ligara para a polícia e em seguida para Cláudio Aguiar. Pensei que a polícia chegaria antes de nós. Como é o nome do morto? Paulo Machado Gomes Aguiar. Profissão? Industrial. Solteiro, casado? Casado. Onde está a mulher dele? Na casa de campo, em Petrópolis. Ela ainda não foi avisada. Não foi avisada? Quisemos poupá-la do horror de ver o marido assassinado, da brutalidade da investigação policial. Ela é uma pessoa muito delicada. Eles eram muito unidos, respondeu Galvão. Onde está o corpo? Espero que não tenham mexido em nada. Nem sequer entramos no quarto. Creio que o senhor não tem mais nada a fazer aqui, doutor Galvão. Nem o senhor. Aguiar, disse o primo do morto, que ficara calado até então. O advogado e o primo, todavia, continuaram parados no meio do hall. Matos afrouxou o colarinho ainda mais. Engoliu saliva, bufou. Galvão enfiou a mão no bolso do paletó. De uma carteira de couro, sacou um cartão de visitas. Se o senhor precisar de alguma coisa... O comissário guardou o cartão no bolso. Diga à mulher da vítima que quero vê-la na segunda-feira, no distrito. Não seria melhor... Começou Galvão. Segunda-feira, repetiu Matos. Segunda-feira amanhã. Isso mesmo. Galvão tocou de leve no cotovelo do Aguiar, que afastou o braço. Vamos, disse o advogado com sua voz de fundo de barril. Outra coisa, disse Matos. Antes de sair, avisa a empregada que encontrou o morto para vir falar comigo.
Uma mulher de 40 anos, de uniforme preto com um avental branco e uma espécie de touca na cabeça, apareceu no hall. Como é seu nome? Nilda. Como é que o corpo está? Matos e Rosalvo seguiram a empregada. Você espera aqui fora, Nilda. O morto, um homem de cerca de 30 anos, grande, musculoso, magro, estava estendido na cama inteiramente nu. No rosto, vários hematomas, marcas no pescoço. Os lençóis estavam manchados de sangue, matéria fecal e urina. Os 2 policiais movimentaram-se cuidadosamente pelo quarto, para não destruírem possíveis indícios. Matos empurrou com o cotovelo a porta entreaberta do banheiro. Não queria misturar suas impressões digitais a outras que pudessem existir. Um espelho grande ocupava toda a parede, acima de uma bancada de mármore sobre a qual estavam arrumados vidros de perfume, escovas, sabonetes e outros objetos. O comissário, com o cotovelo, abriu a cortina do box do chuveiro. Enquanto examinava, sem tocar nele, um sabonete com alguns fios curtos de cabelo, um brilho chamou sua atenção. Ajoelhou-se. Era um anel largo de ouro. Colocou-o no bolso do paletó, sem que Rosalvo visse. O anel fez um leve tinido ao bater no dente de ouro que Matos carregava consigo. Ao perceber o que o anel tinha tocado no dente, uma sensação de nojo apossou-se dele. Impulsivamente, o comissário trocou o dente de ouro de um bolso para o outro, quase deixando-o cair no chão. Telefona para o gabinete de exames periciais, pede a perícia, disse Matos, tentando esconder sua momentânea confusão. IML também? Perguntou Rosalvo. Também. Rosalvo aproximou-se da mesinha de cabeceira, onde havia um telefone. Esse não, pode ter impressões digitais. Nilda esperava na porta do quarto. Há outros empregados na casa? A cozinheira e o copeiro. Estão na copa. O comissário, acompanhado de Nilda, foi até a copa. Uma mulher gorda com um avental e um homem vestido de calça listrada e colete preto, sentados à mesa, levantaram-se assustados. Esperem lá fora. Vou conversar com a Nilda. Depois chamo vocês, disse o comissário, fechando a porta entre a copa e a cozinha. Foi você que chamou a polícia? Sim, a voz trêmula. Essa era a outra coisa desagradável de ser polícia. As pessoas, quando não sentiam ódio, sentiam medo dele. Como foi que você descobriu o corpo do seu patrão? Não se apresse. Eu fui levar o café deles e bati no quarto e ninguém atendia. Deles quem? O Dr. Paulo e a dona Luciana. A mulher dele não estava viajando? Eu não sabia. Ela tinha viajado de tarde, eu não sabia. Quem lhe disse isso? O primo do patrão, o Dr. Cláudio. E depois? O Dr. Paulo acorda cedo e eu pensei que ele já havia saído e a dona Luciana estava no banho. Então eu abri a porta e vi aquilo. Saí correndo. E depois? Liguei para a polícia e depois para o Dr. Cláudio. Que horas eram? Silêncio. Rosalvo entrou na copa. Eram 11 horas? 11 horas? Não me lembro. Você está mentindo, Nilda. A empregada começou a chorar. Não há razão para você chorar. Calma. Não vou fazer nada com você. É só parar de mentir. Se você parar de mentir, eu não vou brigar com você. Você disse que seu patrão acorda cedo. Digamos que você chegou com o café às 8 horas. Viu seu patrão morto, não sabia o que fazer e lembrou-se do primo do patrão. E ligou para ele, que disse para esperar, que não fizesse nada, que já estava vindo para cá. Então o primo do patrão chegou com o advogado. Aquele baixinho de voz grossa e o baixinho disse para você esperar um pouco mais antes de chamar a polícia. E você fez o que ele mandou. Não foi assim? Foi. Pode parar de chorar. Não estou brigando com você. O doutor é gente fina. Não é nenhum caquistocrata, disse Rosalvo. Entre você descobrir o seu patrão morto e ligar para a polícia, se passaram umas 3 horas. Aí é que está o busilis, disse Rosalvo. Quero que você me diga
o que o primo do seu patrão e o advogado fizeram nesse tempo. Afinal, Matos conseguiu colocar em ordem os pensamentos de Nilda e saber o que havia acontecido. Galvão e Aguiar haviam demorado a chegar. Nilda, enquanto isso, contou para a cozinheira e o copeiro o que descobrira, mas os dois não tiveram coragem de ir ver o patrão morto. Quando os visitantes chegaram, foram imediatamente ao quarto, mas ficaram pouco tempo lá dentro. Nilda não entrou com eles. Aguiar saiu do quarto muito nervoso, e Galvão lhe dissera várias vezes para ficar calmo e pediu a Nilda para fazer um café bem forte. Quando ela trouxe o café, Aguiar estava sentado no sofá da sala com a cabeça entre as mãos, como se estivesse chorando. Galvão dera vários telefonemas, mencionando algumas vezes o nome da dona Luciana. — Não vou ser presa? Perguntou Nilda ao notar que o comissário anotava num bloco o seu nome. — Não, não vai. Talvez eu nem precise mais de você. Fica tranquila. Manda a cozinheira vir aqui. Nem a cozinheira nem o copeiro sabiam algo de útil. — Me arranja um copo de leite, por favor? Disse Alberto Matos para a cozinheira. — O senhor quer uns biscoitinhos? — Não, obrigado. Apenas o leite. Matos acabara de falar com o copeiro quando chegaram os homens do GEP. O perito era Antônio Carlos, um técnico que Matos respeitava pelos seus conhecimentos. O comissário disse a Antônio Carlos que Galvão e um primo da vítima haviam entrado no quarto e pediu-lhe que verificasse se algum indício poderia ter sido destruído. — Não acredito que Galvão fizesse uma coisa dessas, disse o perito. — Nem para proteger um cliente? Pensando bem, não sei. Advogado é advogado. Os homens do GEP tiraram fotografias, levantaram impressões digitais e papiloscópicas da estatueta, das portas, do telefone, da mesa de cabeceira. Juntos com o comissário, abriram gavetas e armários, arrolaram o material que ia ser levado, os lençóis, a roupa do morto que estava sobre uma cadeira, um pequeno caderno de endereços de couro brilhante e o sabonete com fios de cabelo. — Isso fica comigo por enquanto, disse Matos, guardando o caderninho no bolso. Os homens do rabecão carregaram o morto numa caixa de metal amassada e suja. Os peritos saíram com eles. — Posso ir embora? Perguntou Rosalvo. — Hoje é aniversário da patroa. — Vai. O copeiro no fundo da sala pigarreou. — Nós podemos ir embora? Acho melhor vocês esperarem a dona da casa chegar de Petrópolis. Ao sair, Matos falou com o porteiro que ficava no prédio durante o dia. Às 6 horas ele deixara o serviço, sendo substituído por Raimundo Noronha. Mas Raimundo havia saído. — Diga a ele para ir ao distrito logo que puder, para conversar comigo. Chegando ao distrito, Matos fez o registro da ocorrência e passou o serviço para o comissário Maia, que ia substituí-lo. Nesse momento, o delegado Ramos, que raramente ia ao distrito aos domingos, entrou na sala. — Tudo bem no plantão, Dr. Matos? Alguma coisa especial? Perguntou Ramos. — Está tudo no livro de ocorrência, respondeu Matos secamente. Ramos pegou o livro. — Um homicídio? Não um homem importante, um figurão. A imprensa já sabe? Galvão deve ter ligado para ele, pensou Matos. Autor ou autores desconhecidos, continuou Ramos. Colocou o livro sobre a mesa. Como sempre fazia, quando estava indeciso e nervoso, rodou no dedo o anel de formatura, ouro, com um rubi no centro, figuras em alto relevo dos dois lados, uma balança e uma tábua da lei. — Você tem alguma pista? — Vou para casa. Quando descobrir alguma coisa, lhe digo. Apanhou o revólver que sempre deixava na gaveta quando estava de plantão, colocou-o no coldre do cinto e saiu. Gregório foi chamado ao telefone várias vezes, mas atendeu apenas a 3 telefonemas, após o almoço. O primeiro telefonema: — E sobre a licença da Sexim? Preciso falar com você ainda hoje. — Hoje eu não posso, respondeu Gregório. — É muito importante, tenente. É melhor nos encontrarmos. Não é só o meu interesse que está em jogo, é o seu também. Não força, Magalhães. Não estou de bom humor hoje.
Não estou forçando nada. Não me interprete mal. É o que aconteceu, alguma coisa grave. O presidente da Semtex. Hoje é domingo, não posso fazer nada. Daqui a pouco vou com o presidente ao Jockey Club. Telefone amanhã, disse Gregório secamente, desligando o telefone. O segundo telefonema. Quando é que o serviço vai ser feito? Por esses dias, respondeu Gregório. Vamos com calma. Não quero correr riscos inúteis. Se acontecer alguma coisa com você, o que não acredito, pois sei que você agirá com a prudência necessária para evitar qualquer contratempo, eu depositarei os dólares em seu nome no exterior. Você será um homem muito rico, muito rico. Confie em mim, como estou confiando em você. O terceiro telefonema. Quando é que você vai bombardear o homem? Por esses dias, Dr. Lodge. Eovaldo Lodge era deputado federal e importante líder da Federação das Indústrias. Às 15h, o chefe do gabinete militar da presidência, o general Caiado de Castro, chegou ao Palácio do Catete. Pouco depois chegou o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Ambos foram introduzidos no gabinete do presidente. Pouco antes das 4, a comitiva presidencial, integrada, entre outras pessoas, pelo general e pelo ministro, entrou nos carros que estavam nos jardins do palácio. O major Dornelles sentou-se ao lado do motorista, no carro onde estavam o presidente e sua esposa, Dona Darcy. Gregório deu instruções aos batedores da Polícia Especial. Fez um gesto para Dornelles de que a comitiva podia partir. Seu carro, ocupado por 3 outros membros da guarda pessoal, estava logo atrás do carro do presidente, precedida pelas motocicletas dos batedores de boné vermelho. A comitiva saiu pelos portões da Rua do Catete em direção ao hipódromo da Gávea. Como Gregório temia, o presidente foi vaiado quando o locutor do Jockey Club anunciou, pelos altos-falantes, sua chegada. O presidente fingiu não tomar conhecimento dos apuros que vinham dos tribunais especiais. Das tribunas populares não veio nenhum aplauso, nenhum apoio. Então é assim que o povo trata o doutor Getúlio? Pensou Gregório. Depois de todos os sacrifícios que fizera e fazia pelos pobres e humildes? Durante o porto de honra, servido pela diretoria do Jockey após a corrida, o Anjo Negro, com a fisionomia torva, postou-se atrás do presidente, acariciando por dentro do paletó um punhal que carregava na cintura. Matos morava no 8º andar de um edifício da rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Um apartamento pequeno de sala e quarto, banheiro e cozinha, de fundos. O banheiro era a melhor peça da casa, espaçoso, com uma enorme banheira antiga, com pés de metal reproduzindo as patas de um animal. Na sala cabia apenas uma mesa com 2 cadeiras, uma estante cheia de livros e um console que continha uma vitrola e escaninhos para discos. Sobre o console, um álbum de discos de 78 rotações, com La Traviata, outro com La Bohème em long play, e os libretos dessas óperas em italiano. O quarto também era pequeno. Nele havia um sofá-cama drago e uma mesinha com uma lâmpada de leitura. O apartamento estava quente e abafado naquele dia, apesar de ser agosto. A janela do quarto dava para um pequeno pátio interno. O vizinho em frente discutia com a mulher. Matos podia ver e ouvir os dois gesticulando e gritando. Fechou a porta, acendeu a luz, ligou o rádio, tirou o paletó e a gravata, colocou o revólver sobre a mesa. Abriu o sofá-cama e deitou-se de calças e sapatos. Estava se acostumando a dormir vestido. Acordou com o telefone tocando. O locutor do rádio dizia: "O presidente da República, o Dr. Getúlio Vargas, acaba de chegar ao hipódromo da Gávea." Atendeu ao telefone. "Você quer me ver hoje?" Era Salete. Sentiu um curto desejo, que logo passou. Aquele não era um bom dia. Além de tudo, estava com azia. "Estou cansado." "Você não está pensando em mim?"
Não estou pensando em nada. Vocês da polícia estão sempre pensando em alguma coisa. Não seja bruto. Estou muito cansado. Daqui a pouco eu passo aí e você fica bonzinho. O policial voltou a ouvir o rádio. El Aragonês, montado por Eli Rigori, ganhou o Grande Prêmio Brasil. Ele teria jogado em Joiosa, pelo mistério do nome, Joio, Joia, Joiuse, ou a espada de Cid el Campeador e outros cavaleiros ilustres? Mas a égua chegou em segundo lugar. Tinha que descobrir o autor de um assassinato e estava ouvindo corrida de cavalos. Pegou o livro de direito civil. Ele botava os sujeitos na cadeia como polícia. Como juiz, ia fazê-los apodrecer num xadrez imundo de delegacia. Grandes perspectivas. Teve vontade de jogar o livro na parede. Se começasse a jogar livros nas paredes, estava realmente ruim da cabeça. Voltava a advogar? Seu último cliente lhe dera uma galinha como pagamento de honorários. Quer dizer, a mãe do cliente, que estava preso. Uma mulher infeliz com a mãe de todos os criminosos que eram apanhados. A pobre mulher havia decidido que precisava pagá-lo de alguma forma. Lembrava-se da cara satisfeita da mulher quando lhe dera a galinha, viva, embrulhada em papel de jornal, com as pernas presas por um barbante. Contara o episódio para Alice. Sua ex-namorada ficara perturbada. O mundo dela era outro. Não havia nele galinhas de pernas amarradas embrulhadas em papel de jornal. Alice. Tirou a camisa e voltou a dormir. Acordou com a campainha da porta. Gosto de você assim, sem camisa, disse Salete, abraçando-o. Matos desencilhou-se do abraço, foi ao quarto, seguido por Salete, e vestiu a camisa suja do plantão. Se você prefere, podemos ir ao cinema São Luís. Não quero botar paletó e gravata. Então vamos ao Politeama. Naquele poeira não precisa usar paletó e gravata. Não gosto de cinema. Antes você gostava. Salete pegou o coldre com o revólver sobre a mesa de cabeceira. O filme é O Diabo Ri por Último. Você anda com ele no corpo. Um sorriso indeciso. Larga essa arma, por favor. Você sabe que eu adoro segurar seu revólver. Quer fazer o favor? Salete colocou o revólver sobre a mesinha. Hoje eu não serei boa companhia, disse Matos. Sempre que sai do plantão você fica assim. Vamos para a cama que eu faço você ficar bom. Preciso tomar um banho. Você tem água? Hoje entrou. Agora é dia sim, dia não. Deixa que eu preparo o banho para você. Enquanto Salete enchia a banheira, Matos ficou lendo o livro de direito civil. Pronto, pode vir, gritou Salete. Por que você está toda vestida de preto? Você não sabe que está na moda? Nunca ouviu falar em Juliette Greco, a musa do existencialismo? Vou tomar banho sozinho. Matos pegou Salete pelo braço e delicadamente empurrou-a para fora do banheiro. O comissário estava mergulhado na água morna da banheira quando Salete bateu na porta. Posso entrar? Não. Salete abriu a porta, viu a roupa de Matos espalhada pelo chão. Se há uma coisa boa nesse apartamento velho e horrível, é a banheira. Acho que vou tomar banho também. Nessa banheira cabem 2 pessoas facilmente. E na minha casa não entrou água hoje, disse Salete. Mas antes vou arrumar essa bagunça. Salete apanhou as roupas no chão e levou-as para o quarto, arrumando-as sobre uma cadeira. A cueca ela guardou na sua bolsa. Em seguida tirou o vestido, a combinação e só de calcinha. Ela não usava sutiã. Foi para o banheiro. De frente para Matos, de maneira que ele pudesse ver seus gestos, Salete tirou a calcinha e entrou na banheira. Passou as pernas em torno da cintura e os braços em volta dos ombros do comissário. Matos sentiu os seios firmes da moça de encontro às suas costas. Deixa que eu passe o sabão em você. Estou muito cansado.
Salete esfregou as costas de Matos, o peito, a barriga, o púbis. Vira de frente para mim, disse Salete. Ela parecia ter ficado ainda mais bonita. Havia desfeito o coque que usava nos cabelos, agora molhados nas pontas. Quantos anos você tem, de verdade? Você sabe muito bem quantos anos eu tenho, disse Salete, levantando uma das pernas de Matos e fazendo-o mergulhar de costas na banheira. Você precisa cortar as unhas dos pés. Você me disse que tem 21, mas acho que tem 18. Você me dá menos idade porque acha que sou boba. Você é esperta e inteligente. Outro dia você disse que eu era burra. Você é analfabeta. Foi isso que eu quis dizer. Eu sei ler muito bem. Vou mostrar para você quando sairmos da banheira. Por que você não me mostra sua carteira de identidade? Para você não ver meu retrato, está muito feio. Da banheira foram para a cama. Durante algum tempo ele esqueceu os criminosos miseráveis fudidos e as vítimas fudidas e os tiras fudidos corruptos e os tiras fudidos honestos. Quer que eu leia para você agora? Serve este livro que você não larga nunca? Serve. Artigo 544. O álveo abandonado do rio público ou particular pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito a indenização alguma os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso. Entende-se que o... Chega, você lê como gente grande. Vocês advogados conversam uns com os outros de uma maneira muito esquisita. Não sei como você aguenta ficar lendo este livro. Eu odeio essa merda. Álveo? Que troço é esse? Álveo abandonado e a depressão do terreno que servia anteriormente de leito de um rio. Salete riu. Os rios mudam de lugar? Duvidar é um sinal de inteligência. Não encontrar respostas é um sinal de burrice. Assim é você. Sou burra, mas não durmo num sofá-cama drago. Percebendo que irritara o comissário, Salete disse que ele precisava comprar uma cama decente. Não custa tanto assim. Sabe de uma coisa? Vou dar uma cama para você. O teu coronel hoje te deu bolo? Foi por isso que você veio aqui? Ele não é meu coronel. O que é então? Eu não gosto dessa palavra. O que ele é, então? Uma pessoa que me ajuda. Casa, comida, roupa, dinheiro para gastar no cabeleireiro, nas lojas, nas boates. Se você quiser, eu largo ele e venham morar aqui. E as noites no Night and Day, no Beguin, no Le Gourmet, no Vogue, no Cirrus, você vai querer morar com um tira honesto em um lugar de um ladrão rico? O Magalhães não é ladrão. Não é ladrão? Onde é que um funcionário do governo arranja todo esse dinheiro? Te deu um apartamento na praia, um automóvel, foi passear com você na Europa, arranjou um dentista caro para consertar teus dentes. Eu não tenho culpa se os teus dentes são tão ruins que não tem conserto. O cara é um rato. Não gosto de ouvir você falar dele assim. Luiz é uma boa pessoa. Então vá embora. Você está aqui porque quer. Salete saiu da cama. Ficou em pé, nua, ao lado da cama, sem saber o que dizer. Ela costumava dizer que não tinha nos quadris as 2 polegadas a mais que haviam derrubado Marta Rocha no concurso de Miss Universo. A beleza do corpo nu de Salete tornava ainda mais pungente o desgosto que Alberto Matos via no seu rosto. O comissário fechou os olhos. Ouviu Salete dizer, vou embora. Ouvia-a vestir a roupa, dizer, por que você faz isso comigo? Ouviu a porta da rua batendo. Abriu os olhos. Havia uma mancha escura no teto do quarto. Provavelmente uma infiltração do andar de cima. Aquilo estava ali há muito tempo, mas era a primeira vez que ele notava. Saiu do sofá-cama, procurou o caderninho de telefones que recolhera do apartamento de Gomes Aguiar. Reconheceu alguns nomes. Na letra G, Gregório Fortunato. Na letra V, Vitor Freitas, seguido da palavra senador, entre parênteses.
Matos ouvira falar do influente senador do PSD. Mas o que o interessou mais estava na letra L, Luiz Magalhães, o nome do homem que andava com a Salete. Tirou o anel de ouro que achara no banheiro do morto do edifício Della Vie. Examinou-o com atenção, pela primeira vez. Na parte interior havia gravada a letra F.